tem assunto mais recorrente na criação de filhos do que essa história de limite, é impressionante como isso sempre comparece. Primeiro eu queria fazer uma proposta terminológica aqui, porque virou uma chave aqui outro dia, que sempre me incomodou muito essa expressão dar limites. Eu nunca soube explicar muito porquê, assim. É algo como se eu tivesse colocando dentro do ser humano, né, da outra pessoa, um limite para a expansão dela. Ainda que essa expansão possa se manifestar de uma forma disfuncional, é como se eu estivesse colocando ali dentro dela o limite, né? E aí outro dia virou uma chave, eu falei, gente, não é uma questão de dar limite, é uma questão de mostrar os limites do mundo. Então eu comecei a trabalhar muito com essa expressão dentro de mim mesmo, como uma forma de sentir. Então, para a criança, é uma questão de a gente mostrar que o mundo tem limites e existe umas regras de funcionamento, né, no mundo, onde a gente aqui não consegue passar, ali a gente não consegue passar sem que haja uma óbvia consequência da nossa atitude. Então, essa é a primeira proposição e foi muito libertador conseguir pensar dessa forma. E com relação aos limites, o que eu vejo eu ando enlouquecida porque os limites, o comportamento está sempre recorrentemente sendo transgressor e sempre me questionando e sempre me desafiando, né? Essa palavra de me desafiar é muito interessante, muito recorrente, né? E hoje eu queria contar uma história para vocês que aconteceu quando a gente morava numa ecovila. Foi onde eu aprendi muito sobre criação de filhos, foi muito lindo, muito libertador, que a gente foi comemorar o aniversário do meu filho e a gente chamou umas crianças, né, da comunidade e tudo. E aí as crianças chegaram, a casa era bem aberta lá, as casas são muito abertas, é na Bahia, muito quente. E aí as crianças todas chegaram e pararam no limite da varanda. E todas perguntaram, a gente pode entrar? E eu falei, pode, a gente tinha 1 mês, 2 meses que a gente tinha se mudado para lá. E eu falei, claro, né, estão convidadas, pode entrar. E aí todos tiraram o chinelinho, entraram descalças. Eu queria falar da hora do parabéns. Aí teve o parabéns, cada um comeu o bolo, cantaram parabéns e tal. E de repente eu olhei, tinha uma fila de criança na pia para poder lavar o pratinho depois de ter comido o bolo do parabéns. E aí eu falei, gente, isso é possível, né? A gente tinha acabado de se mudar para lá e a gente realmente viu na prática, na nossa família, o quanto que essa clareza das regras, da forma de funcionamento, ela é possível. E aí você fala, mas gente, o que acontecia, né? Batia, espancava essas crianças? Não, pelo contrário, né? Como que a gente faz os limites serem funcionarem, né? É uma questão de clareza e consistência. Então, primeiro, o limite tem que estar claro. Ah, mas eu passo de forma clara. Mas antes de você transmitir de forma clara, ele é claro dentro de você? Isso é uma pergunta interessante. Então, se eu sinto que realmente toda vez que levantar da mesa tem que tirar o prato e colocar na pia, eu sinto que realmente não pode gritar na casa da avó, ou não pode gritar dentro de casa, ou não pode andar descalço, enfim, seja esse limite o que você sentir, né? E algumas coisas a gente sugere que sejam bastante... algumas coisas, elas são inquestionáveis, né? Por exemplo, pais não são pessoas em quem uma criança bate, certo? Se não está certo, revise as suas convicções, porque isso é muito importante. Então, isso é claro dentro? Se isso é claro dentro, isso é o mais importante para a criança, porque está dentro da gente. Então, a partir desse ponto de clareza, a gente transmite o limite de forma clara e a gente faz isso com consistência e sem emoções fortes. Então a fórmula ela é muito simples, é você ter essa regra, né? Esse limite do mundo, esse limite do conviver, esse limite do ambiente muito claro para você. Uma vez que ele está claro, a gente transmite de forma clara e consistente, dia após dia, sempre, 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 né? Então, se a gente não é porque, mas a criança, ela sabe, eu posso explicar que hoje eu permiti, mas amanhã não. A questão não é que ela não consegue entender racionalmente. A questão é mais profunda. É que a criança precisa de segurança. No momento em que ela sabe que aquela regra, ela sempre existe,
aquilo ali, ela gosta daquilo. É importante para ela ter segurança. E a segurança de que existem regras de comportamento no mundo e, mais que isso, existe alguém que está me lembrando delas toda vez. Porque a gente se esquece muitas vezes, principalmente uma criança. Então, é uma pessoa que amorosamente vai me lembrar dessas regras que existem. Então, se a gente não faz com consistência, e se a gente faz com raiva, e se a gente faz com, muitas, me desculpa filha, mas olha, eu sei que você queria muito, mas não tem necessidade disso, né? Se a gente passa os limites de forma clara e consistente, a criança fica muito tranquila e por isso ela se acomoda muito bem com aquela regra. E ela vai até na hora do parabéns poder fazer a filhinha, porque ela sabe que funciona desse jeito, né? E se a gente abre muitas exceções, ou se a gente vai com muita raiva, ou com muita emoção e tal, a gente tira esse lugar da tranquilidade da criança poder estar funcionando daquela forma. A criança gosta de rotina, ela gosta de regras mesmo, de entender como é que as coisas funcionam e se adequar a isso. Mas espera aí, muitas vezes eu falo, não, a gente vai na hora que eu disser que a gente tem que ir embora. Mas meu filho insiste, ou insiste que hoje não quer tirar o prato da mesa, insiste que hoje... Aí a insistência, ela deve ser lidada com a mesma forma. Então, sem muita emoção, sim, eu vejo que você quer ficar, mas agora está na hora de ir embora. Não, mas eu quero. Eu estou vendo que você quer ficar, mas agora está na hora de ir embora. Sem verborragia, sem grandes explicações, sem muitas elucubrações e racionalizações. Não tem necessidade de justificar nada. É sustentar com a mesma e entediante frase: sim, eu sei que você quer, eu acolho, reconheço em você sua necessidade, entendo você, porque muitas vezes sim, ela quer ficar no parquinho brincando um pouco mais, porque ficar no parquinho é muito legal, a gente também gostaria, né? Tantas vezes a gente quer fazer que dure mais, né? O momento em que a gente tá e que a gente está gostando, né? E esse é um ponto que eu sempre toco, né? Como que a gente lida com os nossos limites, isso aí é ouro, né? É um ponto muito, muito precioso. Mas, voltando, a gente repete a mesma frase. Então, sim, eu sei que hoje você quer levantar da mesa e quer ir ver suas figurinhas, mas você precisa tirar o seu prato da mesa como todos os dias. Não, mas hoje deixa só... Tudo bem, você pode ver suas figurinhas depois que você tirar seu prato. Tá, e aí agora um último ponto. Isa, mas é impossível essa história de não ter emoção. Às vezes eu tô morta, cansada, não sei o que, eu não vou conseguir chegar lá e falar, tudo bem, você vai tirar o seu prato. A emoção pode vir. E é lindo que ela venha. Mas se ela vier, a gente reconhece que ela chegou e a gente pode lidar com ela de alguma forma, né? A gente respira, ou a gente reagiu assim, a gente pode colocar para a criança. Olha, você viu, quando você insiste, eu sinto raiva. Gente, isso é redentor, porque você mostra para a criança que sim, você acolhe e reconhece as suas emoções. Porque eu tenho uma necessidade que você colabore. Então hoje você tira o seu prato. Então, se a emoção vier, exponha ela, reconheça ela, entregue esse presente para o filho. De mostrar que a gente é humano, que a gente sente, que nem sempre a gente consegue manter a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, né? Ainda que isso seja o ideal. Então é isso, gente, o que eu queria deixar para vocês é esse presente. As regras do mundo, as crianças amam, adoram e cumprem perfeitamente. Mas, ponto 1, como que a gente lida com os nossos limites, os limites do mundo para nós? A gente está sempre negociando com eles ou não? Não esquecendo que as crianças, elas fazem o que elas veem e não o que dizem para elas fazerem, né? Segundo, as formas de funcionamento, né, as regras, elas têm que ser claras dentro da gente para não gerar dúvida, confusão interna, a criança capta na hora, passadas com clareza e com consistência e sem emoções, sem raiva, sem nada, porque a criança está aprendendo, ela está chegando nesse mundo. Mas ela tem 9 anos, está chegando nesse mundo e está entendendo como funciona. Então a gente amorosamente, nós temos esse papel, essa tarefa mesmo de lembrá-las das regras e dos limites que o mundo tem, né? Para que elas, dentro dessa estrutura e desses limites do mundo, que elas possam se expandir livremente e serem
muito felizes junto com a gente.